Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de problemas atuais de bioética. Dando continuidade ao nosso assunto, hoje a gente vai falar sobre segurança do paciente. E aí eu pergunto se vocês permitem que eu faça a gravação dessa aula para que posteriormente eu possa estar disponibilizando ela para vocês, para quem faltou poder assistir, para quem quiser rever, né, para reforçar o conhecimento. Então, vocês concordam que eu grave e depois disponibilize no meu canal no YouTube? Sim. Demais. Flávia, teu som não está saindo. Bruna, de Sandra, vocês concordam? Então, Concordando um pouco. tá. Concordo. Sim, professora. Tá certo. Então, vamos começar, gente, o assunto para a gente não atrasar nosso conteúdo. Então, diante do que a gente viu na última aula, nós estávamos falando sobre a segurança do paciente, onde eu trouxe para vocês alguns vídeos que ilustravam, né, a importância de uma equipe bem treinada, de uma equipe que realmente trabalha em equipe, né, de forma multidisciplinar, contemplando principalmente, priorizando, na verdade, principalmente a segurança do paciente, né, sem tá levando o ego acima da qualidade do serviço e da vida do paciente. No caso, o vídeo que a gente viu trazia o contrário, né? Onde o ego, a insistência de querer se achar superior a outro profissional, querer ultrapassar as barreiras ali do que de fato seria sua atribuição, acabou comprometendo, né, a saúde e a vida da paciente, que a gente viu nesse vídeo aqui, Aprendendo com Erros. Então, dando continuidade, a gente falou ainda, vendo o vídeo sobre do IBSP, o que é segurança do paciente. Falamos também sobre incidentes que causam dano ao paciente, que podem e devem ser evitados, e o uso de medicamentos, né? Saiba como prevenir acidentes. Então, foram os vídeos que a gente deu início na aula passada. Na verdade, concluiu, né, na aula passada, e a gente finalizou exatamente nesse slide, onde a gente vai reforçar agora a questão da segurança do paciente, que, como definição, tem que a segurança, né, do paciente é a redução a um mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde, né? Então, existem inúmeros procedimentos que os profissionais de saúde vão poder estar realizando durante, né, o tratamento de algum paciente, e aí, de acordo com esses tratamentos, o paciente, ele, lógico, vai ter um risco de acontecer um acidente, mas a obrigação do profissional de saúde é justamente minimizar ao máximo esses riscos. Então, a gente tem, desde os primórdios da enfermagem, né, com Florence. Então, a Florence Nightingale, ela já trouxe alguns pontos importantes a serem trabalhados dentro da área de saúde, né, especificamente aqui na enfermagem, para poder garantir a segurança do paciente. E esta temática já vem sendo debatida há muito tempo, desde a época dela, onde ela foi a precursora da profissão da enfermagem, e foi ela que implementou ações que visavam a prevenção e a cura da doença naquela época. E aí, em 1859, Florence, em uma das suas reflexões, ela diz a seguinte frase, prestem atenção e reflitam bastante sobre ela. Pode parecer, talvez, um estranho princípio enunciar como dever de um hospital não causar mal ao paciente. Ou seja, isso não deveria nem ser, nem ter necessidade, né, de ser falado, de ser discutido em relação aos serviços de saúde hospitalar, mas é necessário sim, né, deixar claro que é dever do hospital
e lógico, especificamente dos profissionais de saúde, que eles não causem dano aos pacientes. E desde, né, do século retrasado, do século XIX, lembrando que a gente está no século XXI, então, lá na época de Florence, ela já trazia essa reflexão e que a gente vê que a gente está em 2020 e essa reflexão é extremamente atual. Né? Pelos dados que a gente viu nas outras aulas, a gente vê que é realmente imprescindível que os profissionais eles tenham, sim, bastante atenção para evitar justamente os danos, né, os riscos que poderiam estar sendo causados pela assistência da saúde no ambiente hospitalar ou não. Tá? Deixa eu só admitir aqui o resto pessoal. Então, continuando, a gente tem, né, essa importância da fala de Florence e a questão da segurança do paciente no Brasil. E aqui no Brasil foram criadas ações para promover a segurança dos pacientes nos serviços de saúde, como eu falei, não apenas no ambiente hospitalar, mas que é fundamental para que todo serviço de saúde tenha profissionais capacitados, uma equipe multidisciplinar que trabalhe de fato em equipe e preze, né, pela qualidade do serviço e pela saúde do paciente. Isto deveu-se, né, graças à publicação em julho de 2013 da resolução RDC número 36, que foi realizado pelo Ministério da Saúde e Anvisa, justamente preocupados e tendo uma atenção maior à segurança do paciente aqui no nosso país. Então, essa RDC, a número 36 de 2013, ela estabelece o núcleo de segurança do paciente com o objetivo de implantar o plano de segurança do paciente dentro dos serviços de saúde. E a gente vai estar na aula de hoje justamente discutindo um pouco mais sobre essa temática. Boa noite, então, professora Carol oi. Sampaio, P8. Boa noite, Carol. P8, seja bem-vinda. Então, o que é, né, o plano de segurança do paciente? Então, ele vai ser um documento que estabelece 17 estratégias que visam prevenir incidentes que possam causar danos ao cliente, né, ou ao paciente, que a gente já discutiu essa terminologia nas primeiras aulas. Então, os profissionais, lógico, cada um dentro das suas atribuições, né, um médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, pessoal de serviço social, qualquer área, né, da saúde que esteja atuando nos ambientes de saúde, não necessariamente só no ambiente hospitalar, mas qualquer um desses profissionais, eles devem seguir as estratégias voltadas para a sua própria categoria, para que providencie, né, os cuidados necessários para prevenir acidentes, certo? E dentro das estratégias, a gente vai focar, lógico, nas estratégias voltadas para a enfermagem. Então, uma dessas é a implementação de protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que visam justamente garantir que o profissional ele esteja exercendo, né, de forma correta a atribuição dele e, com isso, permitindo que haja uma segurança maior para o paciente. Oi? Alguém falou? Então, gente, os protocolos básicos de segurança do paciente, eles vão estar, vamos supor assim, eu vou colocar resumidamente esses 6, tá bom? Para que a gente possa compreender e, lógico, dentro das disciplinas específicas que vocês já tiveram ou terão, e também, né, as aulas práticas, ou as aulas práticas não, os estágios que vocês vão ter mais para frente, vocês vão conseguir, vocês vão ter mais orientações sobre essas questões da segurança do paciente. Então, a gente tem a questão da identificação do paciente, né, onde é imprescindível e fundamental que seja identificado o paciente correto, que seja feito toda a
a identificação dele para que você, profissional, saiba qual de fato é o paciente que vai receber qual medicamento, qual tratamento específico. É a questão da cirurgia segura, então a identificação do paciente, né, ela vai logo desde o início, e se for o caso de uma cirurgia, essa identificação vai ser primordial para que uma cirurgia seja feita corretamente. Então, imagine você tendo, vamos supor, 4 pacientes no ambiente que vão fazer cirurgias, cada um com cirurgias diferenciadas, mas você não tem a identificação do paciente, né? Então, como que você vai saber qual paciente vai fazer qual cirurgia? Então, a gente vai ver também, né, quais são os procedimentos que devem ser realizados para uma cirurgia segura. Prevenção de lesão por pressão, né, algo que aquelas pessoas acamadas, aqueles pacientes que ficam muito tempo internados, ou mesmo que ficam tendo home care, né, o tratamento domiciliar, mas por eles ter uma peculiaridade em relação à sua saúde, onde eles ficam acamados, então é necessário se ter um cuidado para que não haja lesão por pressão, que antigamente, né, era chamado de úlcera por pressão, e mais antigamente ainda, e ainda é falado pelas pessoas que não são da área, a popular escara, né, aquelas lesões que são desenvolvidas justamente por você gerar uma pressão constante sobre aquela parte do corpo. Então, pessoas que são mais, como eu posso dizer, mais propensas a desenvolverem, né, uma lesão por pressão, a gente vai ter pessoas, lógico, acamadas, né, mas pessoas idosas, pessoas quanto mais magrinhas, mais fáceis de desenvolver pela questão da pressão, né, do atrito que tem ali entre os ossos, a pele e a cama que a pessoa vai ficar deitada. Então, desidratação também vai contribuir, né, e alguns outros fatores. Então, é fundamental que o profissional de saúde ele tenha toda a atenção necessária para a prevenção de lesão por pressão. Outro ponto, outro protocolo que a gente vai ver é a prática de higiene das mãos em serviços de saúde, né? Então, vocês estão cansados já de verem isso, então a gente vai citar aqui um pouco sobre a questão da lavagem das mãos. Eu acho que na época vocês tiveram aula com a professora Mona Lisa, não sei exatamente se foi com ela, mas tiveram muitas turmas que foi a professora Mona que fazia, né, toda a orientação e explicação para vocês lá nos primeiros semestres, né, da graduação de vocês, onde ela estava explicando sobre isso, e isso deve ser algo constante na vida de vocês, não apenas no ambiente hospitalar. E a gente está vendo agora nessa pandemia o quanto que a lavagem das mãos feita de forma correta vai contribuir para que a gente fique mais propenso a adquirir alguma doença ou mais protegido. A gente vai falar sobre a segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, onde a gente vai falar sobre os 9 certos. E aí vocês podem estar pensando, mas tem 5 certos, 11 certos, 13 certos. Calma, quando chegar lá eu vou explicar, certo? E a questão do uso de medicamentos, né, prescrição, uso e administração é extremamente importante, pois uma medicação sendo administrada na dose errada, né, a medicação errada para o paciente errado pode causar uma reação, podendo levar até a morte do paciente. E a gente tem também os protocolos. Oi, pode falar. Não, só para dizer que eu entrei. Boa noite, eu Diane. Boa noite. Seja bem-vinda à aula. Aí a gente tem a questão da prevenção de quedas, né, que também é outro ponto importante e que deve ter muita atenção para que os profissionais que estão dando assistência, né, para aquele paciente, ele não acabe tendo um desleixo e o paciente ali tendo, né, alguma complicação por uma queda no ambiente de saúde, né, a gente pode citar o ambiente hospitalar. Então, o protocolo de identificação do paciente.
A identificação correta do paciente é uma estratégia muito importante para evitar a ocorrência de erros. É fundamental, imprescindível que o paciente ele seja identificado e não apenas com o nome dele, tá? Porque a gente tem a questão de homônimos, que homônimos são aquelas pessoas que apresentam o mesmo nome exatamente igual, e isso pode acontecer. Então, se você tiver mais de uma pessoa com o mesmo nome, você pode estar dando um tratamento errado, né, para essas pessoas. Então, para evitar isso, a gente vai seguir alguns procedimentos. Por isso é necessário identificar o paciente corretamente desde a sua admissão, utilizando preferencialmente uma pulseira que contenha no mínimo dois identificadores. Hoje, né, a gente já tem os hospitais que eles possuem muito mais informações do que apenas dois. E realmente, para evitar, né, que haja uma confusão ali em relação à identificação do paciente. Então, a gente tem a questão do nome completo do paciente, que é uma informação que não pode faltar. O nome completo da mãe do paciente também vai ser importante, justamente porque se a pessoa tiver um homônimo nela, o nome da mãe pode ser diferente. Pode ser igual também. A gente tem a questão da data do nascimento do paciente e o número do prontuário. Então, no mínimo, né, a gente vai ter essas informações. Hoje em dia, né, já tem hospitais, se a pessoa sabe o tipo sanguíneo, já coloca também o tipo sanguíneo, já coloca RG, né, ou CPF, já põe ali outras informações na pulseirinha justamente para evitar diminuir cada vez mais as chances de ter uma identificação errada para a pessoa mais para frente, né, não venha a ter um tratamento errado simplesmente porque a identificação dele foi feita de forma equivocada na admissão dele ali naquele ambiente de saúde. Então, a gente tem também a questão do protocolo de higiene das mãos, né, que é fundamental para que haja, evite-se, né, principalmente a questão da infecção cruzada. Na aula, acho que foi na aula da semana passada, não, semana passada não, que foi a avaliação. A última aula que a gente teve, né, um dos vídeos que eu passei, no documentário, né, na reportagem, passava justamente uma profissional que não utilizava luva, né? Inclusive, ela ficava com a luva no bolso do jaleco e não utilizava. Então, olhem o risco que ela mesma está correndo e também todos os pacientes que ela está passando de um para o outro ali, né, podendo estar levando agentes patogênicos para pacientes diferentes. Então, o protocolo de higiene das mãos ele tem a finalidade de prevenir e reduzir as infecções relacionadas à assistência à saúde e deve acontecer em 5 momentos. Como eu falei, a lavagem propriamente dita, a lavagem das mãos, vocês já tiveram aula específica para isso, então não vou estar entrando em detalhes aqui sobre a forma correta, né, da lavagem das mãos. Mas lembrem-se sempre que é extremamente importante que seja um hábito de vocês, tá? E esse hábito da lavagem das mãos, da higienização das mãos, ela deve ser realizada em 5 momentos. Então, antes de tocar o paciente, antes de realizar um procedimento limpo ou asséptico, né? Após risco de exposição a fluidos corporais, caso, né, tenha ocorrido, após tocar o paciente. Então, antes de tocar o paciente, você tem que limpar as mãos. E depois que tocou no paciente, também é necessário que você faça a higienização. E também após tocar superfícies próximas ao paciente. Por quê? Vamos supor, eu não toquei no paciente, mas eu toquei no lençol que ele tá coberto. Então, o lençol estava em contato com o corpo dele, né? Pode ter algum agente patogênico ali, então eu preciso realizar a higienização das mãos nesse momento também. Então, tocou em qualquer coisa que possa estar relacionada ao paciente ou no próprio paciente, eu devo fazer a higienização. E lógico, antes de tocar em qualquer coisa, eu também já tenho que chegar, né, com as minhas mãos higienizadas.
Então, dia 5 de maio foi nomeado, vamos dizer assim, né, como Dia Mundial de Higienização das Mãos. E aí, lembrando que um ato simples pode salvar vidas. Então, é necessário que essa higienização ela seja de forma correta, né, sempre fazendo a higienização entre os dedos, na palma da mão, limpando todos os cantinhos, a ponta dos dedos, aqui a lateral da mão, né? Os pulsos também, então toda a questão da higienização, dorso da mão, tudo muito bem higienizado. Então, você sabia que o simples ato de lavar as mãos, seja com água e sabão ou com produto alcoólico, pode salvar muitas vidas? A higiene das mãos comprovadamente evita a transmissão de micro-organismos, protegendo pacientes, familiares, visitantes e profissionais de saúde contra as infecções, né? Isso já é algo conhecido há bastante tempo, mas que infelizmente ainda tem muitas pessoas que não levam a sério e não se cuidam em relação aos cuidados necessários, né, para a higienização correta. O protocolo de segurança cirúrgica, né, é um ponto muito importante. Eu acho que vocês já assistiram, né, algum documentário, algo falando sobre uma pessoa que foi fazer um procedimento, uma cirurgia, e acabou fazendo uma cirurgia errada. Então, isso foi o quê? O hospital, né, ele não seguiu os protocolos de segurança do paciente, especificamente o protocolo de segurança cirúrgica. Então, vou passar aqui para vocês alguns pontos a serem colocados, né, durante o procedimento, na verdade, antes, durante e após o procedimento, para que realmente a gente possa considerar que houve uma cirurgia segura. Tá? A promoção da segurança cirúrgica é um passo muito importante para proporcionar a realização do procedimento certo, no local certo e no paciente correto. Então, eu posso ter até o paciente correto, mas vamos supor, era uma cirurgia de amputação do membro inferior esquerdo e aí fez do membro superior ou inferior direito, né? Então, era uma amputação de um dedo do pé e a pessoa pegou, fez uma amputação do dedo da mão. Então, tem que ser o procedimento correto, no local correto, no paciente correto. Para isso, deve ser utilizada a lista de verificação de segurança cirúrgica durante 3 momentos. Que a gente tem aqui essa lista. Eu vou tentar colocar aqui o zoom para vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Primeiramente, vamos falar, né, essa lista de verificação da segurança cirúrgica, vamos falar de antes da indução anestésica. Me informem aí se houve um zoom. Aumentou, gente, a tela para vocês? Pessoal? Sim. Tá, beleza. É porque no aplicativo que eu usava o semestre passado, quando eu dava o zoom para mim aqui, não aparecia para vocês. Então, se tá o zoom, fica melhor para vocês lerem. Então, Só fica embaçado. Oi? Tava embaçado, melhorou agora. Tá. Então, antes da indução anestésica é o primeiro passo, né? Então, o paciente, né, antes de receber a anestesia para que seja realizado o procedimento, então a gente tem que seguir alguns protocolos, certo? Para justamente identificar, né, aquilo que a gente falou agora, o paciente certo, o local correto, né, o procedimento correto também. Então, na presença de pelo menos um membro da equipe de enfermagem e anestesiologista. Então, pelo menos isso, pelo menos o pessoal da enfermagem e anestesiologista tem que fazer esse protocolo, né, vamos dizer assim, esse checklist antes da indução da anestesia. Então, o paciente confirmou a sua identidade, o local e o procedimento e o seu consentimento de que aquele procedimento pode ser realizado. Aí você, né, marca o sim. Lógico que
algumas circunstâncias isso não vai poder ocorrer, né, de você estar perguntando diretamente ao paciente, porque por a circunstância que ele está, né, ele pode estar desacordado, ele não consiga responder por si. Mas lógico que o familiar responsável por ele vai ter a responsabilidade. Então, o sítio está demarcado, ou seja, o local que vai ser realizado o procedimento, ele está demarcado? Vamos supor, se a pessoa vai fazer a amputação de um pé, o pé lá está marcado que é, vamos supor, o pé esquerdo? Então, sim ou não se aplica. Foi concluída a verificação do equipamento de anestesiologia e da medicação, tá? Aqueles equipamentos que vão ser necessários para que o paciente seja anestesiado e para que sejam colocadas as medicações durante a cirurgia, né? Estão funcionando corretamente, foi feita uma verificação desses equipamentos. O oxímetro de pulso está aplicado no paciente e funcionando corretamente, né? Então, não adianta só colocar no paciente, tem que colocar no paciente e verificar se está tendo o funcionamento correto. O paciente possui alergia conhecida, isso é extremamente importante, né? Porque, por exemplo, tem pacientes que têm alergia a alguns anestésicos, a algumas medicações. Então, é importante que os profissionais, durante aquela cirurgia, eles tenham o conhecimento de que se há ou não alguma alergia conhecida. Ai, gente, o negócio está fechando sozinho aqui. Deixa eu ampliar. Então, o paciente possui complicações nas vias aéreas ou risco de respiração, isso também é algo que precisa ser colocado, né? Não, ou se sim, o equipamento para prestar uma assistência necessária, né? Caso ocorra ali risco de complicações nas vias aéreas e de aspiração. Eles estão disponíveis, estão funcionando, está tudo ok? Risco de perda sanguínea maior do que meio litro, né, 500 ml, ou 7 ml por quilo em situações de, quando a gente estiver falando de crianças, então é necessário fazer essa verificação. Se não for, né, se não houver este risco, beleza. Se houver, então sim, e 2 acessos. Então, intravenoso periféricos ou um catéter venoso central e fluidos previstos devem estar tudo ok. Então, lembrando que esta lista, né, de verificação não pretende ser abrangente, ela tem que ser mais objetiva possível, mas sempre buscando a segurança do paciente. Então, outro momento que a gente usa é antes da incisão cirúrgica. Então, na presença do membro da equipe de enfermagem, do anestesiologista e do cirurgião, né? Então, antes da anestesia não precisava ter a presença do cirurgião. Agora o cirurgião já precisa estar presente. Então, confirmar que todos os membros se apresentaram, indicando seu nome e sua função, né? Para que todo mundo saiba quem é o médico, quem é o médico cirurgião, quem é o médico anestesiologista, quem é o enfermeiro, quem é técnico de enfermagem, né? Todas as funções que sejam necessárias naquela cirurgia. Confirmar o nome do paciente, o procedimento cirúrgico e onde será realizada a incisão. Então, foi feita essa verificação no início, mas o cirurgião não estava presente, né? Agora o cirurgião vai estar presente, é necessário fazer essa confirmação novamente. A profilaxia antibiótica foi administrada nos últimos 60 minutos. Caso sim, marca, ou se não se aplica, né, marca também. Prevenção de eventos críticos. Então, para o cirurgião, quais são as etapas críticas ou inesperadas? Qual a duração esperada, né, da operação? E qual a quantidade de perda sanguínea prevista? Para o anestesiologista, há alguma preocupação especificamente relacionada ao paciente? Né? Então, de acordo com as condições de saúde daquele paciente,
vão ser necessários cuidados extras, né, principalmente por parte do anestesiologista. E para vocês, né, para a equipe de enfermagem, foi confirmada a esterilização, incluindo os resultados dos indicadores, né, mostrando que todo o material que foi utilizado, seja os equipamentos, seja o instrumental, seja gases, seja compressor, tudo que for utilizado na cirurgia, que precisa estar esterilizado, foi verificado, foi olhado se realmente está dentro da validade, se aquilo realmente foi esterilizado, né? Está correto? E também para a equipe de enfermagem, há alguma preocupação ou problema em relação em relação aos equipamentos? Então, é necessário que veja, né, se há esse agravante, né, em relação aos equipamentos, porque se parar no meio da cirurgia, dependendo do equipamento, pode ser fatal para o paciente. Então, as imagens essenciais estão visíveis? Se for o caso, né, verificar e marcar que sim, e se não for o caso, põe que não se aplica. Então, acréscimos e modificações para adaptação à prática local são recomendadas. Então, cada hospital, de acordo com o nicho, né, que ele atue, pode ser que seja necessário adaptações, complementações, que seja ampliado, vamos dizer assim, o rigor para a cirurgia segura, e também peculiaridades, né? Então, por exemplo, se você faz uma cirurgia cerebral, vamos dizer assim, se chama nervoso, então você vai ter algumas peculiaridades, equipamentos que você vai precisar. Se você trabalha, por exemplo, numa maternidade, já vão ser outros procedimentos que vão ser realizados, né? Então, sempre adequando para a necessidade. E agora, no final da cirurgia, né, antes da saída do paciente da sala cirúrgica, na presença do membro da equipe de enfermagem, do anestesiologista e do cirurgião. Né? Então, o cirurgião ainda não foi embora, não. Todo mundo está aqui presente. Então, a equipe de enfermagem confirma o nome do procedimento, a conclusão da contagem de instrumentos, compressas e agulhas. Então, se está tudo ok, né? Tudo que foi tem que ir embora, né? Não importa se foi usado ou não, mas a mesma quantidade que entrou na sala, ela tem que estar lá. Se ela não tiver, ela, né, pode ter sido esquecida dentro do paciente, então por isso que é tão importante fazer essa conferência. Tá, a identificação das amostras, né? Ler, caso tenha sido necessário, né, retirada. Então, ler os rótulos das amostras em voz alta, inclusive o nome do paciente, porque isso vai ser levado para análise em laboratório e precisa estar etiquetado de forma a que o laboratório possa analisar corretamente. Se há quaisquer problemas com os equipamentos a serem resolvidos, então, durante a cirurgia, algum equipamento parou, né, deu uma pane ali, teve não funcionou adequadamente, então isso é necessário ser notificado para que seja substituído, feito manutenção ou qualquer coisa do tipo, para que o próximo paciente que precise daquele equipamento não acabe tendo sua cirurgia atrasada ou mesmo, caso seja realizada, não tenha complicações cirúrgicas por aquele equipamento estar com defeito. E aí, para o cirurgião, para o anestesiologista e a equipe de enfermagem, quais são as principais preocupações para a recuperação e o manejo do paciente? Então, esse é o protocolo de segurança cirúrgica, tá? Então, ele foi revisado pela Organização Mundial de Saúde em 2009, mas como eu falei, cada hospital, né, pode implementar mais checklists, tá? Mais informações ali no protocolo para que cada vez mais seja feita, né, esse checklist de forma mais rigorosa para evitar ao máximo, diminuir, na verdade, ao máximo de um erro, de uma complicação referente a uma cirurgia. Tá? Então, a segurança cirúrgica ela é fundamental, assim como todos os outros procedimentos dentro da área da saúde, mas tem um agravante pelas complicações natural
naturais do próprio ambiente, né, hospitalar que o paciente vai estar ali. Então, o protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, né? As falhas que acontecem na administração de medicamentos vão estar contribuindo para a falha na segurança do paciente e, como a gente viu, né, nas aulas anteriores, é um dos principais fatores que vão estar comprometendo a saúde do paciente, né? Então, tem inúmeras causas, a gente também já falou, né? O excesso de trabalho, exaustão, estresse, baixo salário, uma equipe que não trabalha unida, entre os fatores já ditos, que vão estar contribuindo para essa falha e que muitas vezes acaba sendo uma falha que vai levar à morte de um paciente ou então, né, trazendo comprometimento para a vida toda dessa pessoa. Muitas vezes pode até não sofrer algo, né? O paciente pode tomar uma medicação, mas que não cause nenhum dano, mas vão ter também aquelas situações onde, como eu falei, podem ser fatais. Então, para diminuir a ocorrência dessas falhas, o profissional da saúde ele deve atentar para a verificação dos 9 certos da administração de medicamentos. E aí, pessoal, provavelmente vocês já ouviram falar dos, como eu disse, 5 certos, 9 certos, 11 certos, 13 certos, não sei nem se já botaram mais do que isso, mas assim como a gente tem na cirurgia segura, né, que cada hospital ele pode complementar aquele protocolo, né, o rigor da segurança do paciente, aqui também vai existir. Então, quando a gente fala dos 9 certos, é o que é definido pela Anvisa, tá? Então, quando, por exemplo, se cair num concurso, né, algo do tipo, vocês têm que colocar em prática o que é oficial, tá? Oficial de forma geral aí para o país. Se vocês trabalharem num hospital que já usem os 13 certos, né, 11 certos ou mais certos, seja lá quantos forem, ótimo, beleza, significa que está tendo, né, um rigor maior com a preocupação para que a segurança do paciente realmente seja colocada em prática. Mas o que é preconizado é, no mínimo, tá, esses 9 certos. E aí os 9 certos são os seguintes. O paciente certo, né? Então o paciente ele deve ter, né, uma identificação, como a gente falou, é um dos primeiros protocolos, na verdade é o primeiro protocolo que deve ser colocado ali em prática, né? Então na admissão do paciente já fazer a identificação correta dele. E aí, na administração, como ele vai ter ali, por exemplo, a pulseirinha de identificação, então, essa pulseirinha você vai conseguir saber que realmente aquele paciente é para aquele tratamento a qual ele foi, você foi orientado. É necessário, além de identificar o paciente certo, a medicação correta, né? Então, se você traz uma medicação para um paciente, você vê, eu fui designada aqui para fazer a administração, vamos supor, de Buscopan para Maria José. Beleza. Mas Maria José, lá na triagem, ela falou que ela não podia tomar Buscopan porque ela era alérgica. E aí, né, dependendo do ambiente hospitalar, lá na própria pulseirinha dela já tem dizendo que ela é alérgica. E ela passou por uma triagem que ela informou que era alérgica. Né? E muitas vezes, aqueles medicamentos que são mais usuais, né, por falta de atenção, o profissional ele acaba ali pegando a medicação que é mais comum para aquele tipo de sintomas e não presta atenção que aquela pessoa ela não pode tomar aquela medicação. Então, é extremamente importante que, após identificar o paciente, veja se a medicação é realmente aquela que ele pode tomar, tá? Então, além da medicação certa, é fundamental que seja dada, lógico, a dose certa.
Eu falei até para vocês, na última aula que a gente teve, né, de uma colega minha que a médica tinha passado 30 gotas de Berotec para uma criança, né? E aí, essa minha amiga pegou e disse que não ia dar, porque, lógico, podia matar o bebê, né? Nem adulto toma 30 gotas de Berotec. E aí, essa dosagem, ela sempre deve ser identificada. No caso do medicamento certo, que eu estava falando aqui na questão de alergia, eu sou um exemplo disso. Então, eu sou muito alérgica a medicamentos e sempre que eu vou, né, para o hospital, na triagem, eu já digo logo, ó, sou alérgica a isso, isso, isso e isso. Lá no médico, digo novamente, sou alérgica a isso, isso e isso. Quando chega a medicação, que deveria ser uma obrigação do profissional informar o paciente, né, qual a medicação que ele vai estar administrando ali para o paciente. Geralmente, pelo menos comigo, eu não lembro de nunca o profissional ter dito, eu que sempre pergunto, e aí quando eu vejo lá, tem lá a medicação que eu não posso tomar. Eu digo, ó, isso aqui eu não vou tomar, eu informei que eu era alérgica. Então, várias vezes, né, por sorte, por eu trabalhar dando aula para enfermagem, né, ter adquirido muito conhecimento dentro da atuação de vocês e saber, né, como me comportar em determinados momentos, então eu acabo saindo de várias enrascadas, né? Eu acho que no mínimo umas 5 vezes eu já teria tomado a medicação errada, né, a qual eu tenho alergia, simplesmente pela falta de atenção, né, e de seguir os protocolos de segurança do paciente ali para aqueles profissionais. Então, a dose certa, ela deve ser identificada e a via certa, né? Então, a gente sabe que existem medicações que elas podem ser administradas de formas diferentes. Um exemplo, o próprio Buscopan que eu estava comentando, né? Ele existe em comprimido e ele existe injetável, né? Então, se a forma correta não for colocada, também, né, vai poder trazendo complicações. A hora certa é outra coisa que pode estar influenciando também, e que essa, infelizmente, é o que menos, na verdade, hora certa e tempo certo são os que são menos levados à risca. Por quê? Porque muitas vezes é feito, vamos supor, no horário X, de 2 horas, vai lá o pessoal da enfermagem e administra todas as medicações daquele andar. Só que tem paciente que pode estar tomando 2, 3 medicações. E essas medicações, elas não podem ser tomadas juntas, tá? Tá aí o pessoal da farmácia, né, que não me deixa mentir. Então, existem medicações que podem ser potencializadas por estar em associação com outras, podem causar reações adversas ou podem não ter efeito porque justamente interagiu com outra medicação. E por isso que é tão importante seguir a hora certa, né? Então, e no tempo certo. Então, vamos supor que teve a prescrição, a medicação é de 8 em 8 horas. Vamos supor que a pessoa tome 2 medicações de 8 em 8 horas durante uma semana. É importante verificar quais são essas medicações para verificar justamente se não há interação entre elas. Se houver, elas não podem ser tomadas juntas. É importante também verificar a validade, tá? Então, a validade certa vai fazer com que aquela medicação que foi administrada, ela faça ou não efeito, né? Por estar dentro da validade ou não. A abordagem certa que é realizada para aquele paciente e o registro certo, né? Então, os prontuários, eles já salvaram muitos profissionais, simplesmente por terem sido preenchidos da forma correta com tudo o que aconteceu, né? Então, se, por exemplo, o paciente ele se nega a tomar uma medicação, isso deve ser registrado. Um exemplo, né? Quando chegou a medicação para mim, eu me neguei a tomar porque era uma medicação que eu tinha alergia. Então, isso tem que ser registrado ali. Porque depois, se acontecer alguma coisa comigo,
e eu quiser acusar que foi aquela medicação, vai estar provado ali que eu não tomei naquele ambiente, certo? Então, aqui só, né, algumas informações que a gente teve um complemento, né? Aqui, por exemplo, a gente tem os 6 certos durante o preparo de medicação e aqui os 9. Então, a gente passou de apenas paciente certo, medicamento certo, via certa, dose certa, hora certa e validade certa, para os 9 certos que a gente falou agora. Paciente certo, medicamento certo, via certa, dose certa, hora certa, compatibilidade medicamentosa, aquilo que eu falei há pouco, né, orientação ao paciente, direito de recusa e anotação correta. E aí a gente chega para os 13 certos. Como eu falei, eu estou trazendo aqui para vocês como nível de informação, até para que vocês, se quiserem, né, possam estar aplicando isso no dia a dia de vocês, como uma forma, né, de vocês conseguirem estar cada vez mais tendo cuidado em relação à administração, né, e uso de medicações. Então, a primeira seria a prescrição correta, né, com o nome completo do paciente, a data de nascimento, número de atendimento da prescrição e a data atualizada, né, que é aquilo, vamos supor, ele se internou no dia X. O paciente certo, conferir a pulseira de identificação do paciente com nome completo e data do nascimento. Medicamento certo, verificar atentamente qual medicamento está prescrito e se o paciente não possui algum tipo de alergia ao composto. Validade certa, observar a data de validade antes de administrar o medicamento, né? Depois não adianta, você tem que fazer essa verificação antes. É a forma ou apresentação correta. Então, verificar se o medicamento está na sua forma de apresentação correta, como, por exemplo, cloreto de potássio a 0,9% ou cloreto de sódio a 0,9% ou cloreto de sódio a 20%. Então, essas porcentagens, né, que vão, por exemplo, algumas medicações precisam de diluição, tudo isso vai ser extremamente importante porque a diluição errada vai poder fazer com que você aplique uma dosagem mais alta no paciente, né, podendo causar complicações aí. A dose certa, né, observar com atenção a dose prescrita, como, por exemplo, paracetamol, 750 miligramas, um comprimido via oral de 8 em 8 horas. Lógico que vocês têm algumas siglas, né, que facilita, né, agiliza ali a escrita de vocês, mas é necessário que esteja tudo anotado e observado de forma correta. A compatibilidade certa é verificar se a medicação administrada é compatível com outra que o paciente já recebe, pois existem algumas drogas que não podem ser administradas juntas. Aí vem aquilo que eu falei, né? Verificar o horário da medicação para ver se elas podem ser tomadas no mesmo horário ou mesmo se elas podem ser tomadas, mesmo que seja no mesmo dia, em horários diferentes, se elas podem ser tomadas para aquele paciente. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm problemas cardíacos, que tomam determinadas medicações, que não pode tomar outro tipo de medicação para outra coisa, certo? Que vai afetar ali o tratamento que ela faz para o coração, certo? Então, é necessário muita atenção com essas relações, né, essas interações medicamentosas, para que a pessoa não vá, vamos supor, para o hospital com uma dor, mas ela sendo cardíaca, né? Ela chega com uma dor em outra parte do corpo, e aí ou então uma infecção, e foi dada uma medicação que acabou afetando na ação da medicação do coração, que pode potencializar ou anular o efeito dela, e aí causar, né, mais complicações para aquele paciente. Então, no 8, orientação ao paciente, né, comunicar ao paciente quando for medicá-lo, avisando qual é a medicação e via, pois é um direito dele saber o que está recebendo. Foi aquilo que eu falei, né? Geralmente, pelo menos comigo, acho que nenhuma das vezes foi informado sem eu perguntar. Sempre eu tive que perguntar qual era a medicação que estava sendo administrada para mim, justamente por eu ser alérgica, e aí eu já tenho, né, minhas anteninhas ligadas para não correr o risco de tomar uma medicação que eu não possa
ingerir, tomar, né? Não só ingerir. Então, ação certa, observar atentamente qual é a via de administração do medicamento, conforme prescrição médica, pois alguns medicamentos possuem diversas vias de administração. A gente já falou isso agora há pouco, né? Então é necessário ter cuidado e atenção na via correta. Horário certo, deve-se administrar o medicamento no horário correto para que o tratamento seja, né, eficaz. O tempo de administração certo é de extrema importância, que o medicamento seja infundido no tempo certo, pois existem alguns medicamentos que precisam de um tempo X para fazer o efeito esperado, como, por exemplo, os antibióticos. Então, não adianta você tomar só, vamos supor, 2 dias, quando você precisaria de 5 para que o corpo, né, começasse a reagir, a medicação começasse a reagir no corpo ali, afetando os efeitos daquela doença que aquele paciente tivesse. Aí a gente tem a questão da ação certa, devemos observar se o paciente não irá apresentar uma reação adversa ao medicamento durante a sua administração, para que seja atendido o mais rápido possível. Vamos supor que é uma medicação que o paciente não sabe que tem alergia. E aí, se você administra a medicação, vamos supor a medicação intravenosa, e você sai de perto do paciente e o paciente começa a passar mal, começa a ter uma reação, se você não tem atenção a isso e demora a atender, né, pode ser uma situação fatal. E por último, né, o 13º, registro certo. Então é importante que seja registrado no prontuário do paciente o medicamento administrado, a hora, a dose, a via e se o paciente apresentou alguma reação durante o tratamento, porque caso isso tenha ocorrido, o médico, né, vai ter que mudar a medicação para que o paciente possa seguir com o tratamento. E aí eu pergunto para vocês, gente, vocês já ouviram falar na questão da teoria do queijo suíço? Hein, pessoal, vocês já ouviram falar na teoria do queijo suíço? Eu não, professora. Não? Mas todo mundo Primeira vez que eu escuto isso. Então vocês vão entender a analogia entre o queijo suíço e toda essa questão da segurança, tá, do paciente. Então, o queijo suíço é aquele queijo que ele é todo cheio de buraquinhos, tá? E aí, nessa analogia, qual é o fundamento dela? Cada buraquinho, tá, foi um erro que aconteceu. Se a gente conseguir alinhar todos os buraquinhos, o que é que acontece? Vai chegar no paciente, tá? Então, a gente precisa bloquear esse erro. Deixa eu mostrar a imagem aqui para vocês, fica mais fácil vocês entenderem. Então, nessa teoria que faz a analogia com o queijo suíço, para que um erro aconteça, diversas barreiras precisam ser quebradas e os erros alinhados, ou seja, os buracos do queijo. E aí a gente tem isso aqui, ó. Vamos supor, a prescrição médica teve erro de via, dose, frequência ou medicação prescrita. Então, ó, já passou por um buraquinho, certo? Na dispensação, houve um erro no envio do medicamento da farmácia para a enfermaria. Atravessou outro buraquinho. Então, já deveria ter sido observado, né? Se não foi observado, já atravessou aqui, já está chegando mais próximo do paciente. No armazenamento, então, medicações parecidas guardadas juntas, e aí foi pego, né, a medicação errada. Lembra na situação de um dos vídeos que eu passei para você que aconteceu isso? Que a profissional pegou, se não me engano, foi glicerina no lugar de soro, né? E outras situações também que aconteceu, que a embalagem era parecida, a pessoa não leu o rótulo e pegou, administrou. E a administração, o profissional distraído, né, não fez a conferência dos 9 certos, então a setinha, ó, passou por todas as barreiras e ninguém observou, que foi o que aconteceu naquele filme, né, naquele filme inglês que eu mostrei para vocês, e aí
a gente tem o acidente ocorrendo, podendo levar à morte de um paciente. A gente tem também a questão do protocolo de prevenção de quedas de pacientes, né? Então, a hospitalização pode aumentar o risco da queda dos pacientes quando, né, não se tem os cuidados necessários. Por isso, algumas intervenções podem ser implementadas para preveni-las, como, por exemplo, a questão de avaliar o risco de queda. Então, é importante que seja, né, a partir do quadro do paciente, seja observado quais são os riscos que ele tem. Por exemplo, num paciente idoso, que já tenha dificuldade de locomoção. Então, você precisa ter uma atenção maior, no caso, por exemplo, do paciente ao ele ir ao banheiro, tá? Então, verificar se tem todos os locais que ele possa estar se apoiando, né, para que não haja um risco de queda. Agendando os cuidados de higiene pessoal, né? Então, quando essa higiene pessoal num paciente hospitalizado, ela é, vamos supor, com hora marcada, vamos dizer assim, então o paciente já sabe qual vai ser aquele momento, aqueles cuidados de higiene. Então, ele não vai ficar afobado, agoniado para tentar fazer sozinha e acabar acontecendo algum acidente. Entre outros cuidados. Então, sempre deve ser avaliado a situação do paciente. Como vocês já bem sabem, dependendo do paciente, é necessário que haja o uso de contenções, né? Um paciente mais agitado, um paciente que então coloca ali as contenções nos braços, nas pernas, porque dependendo da situação, ele pode até cair da cama, né? Coloca aquelas barras laterais também. Às vezes nem é um paciente agitado, né? Mas ele pode até dormindo mesmo, dependendo do problema que ele tenha, ele acabe se virando, vamos supor, ele está acordando de uma anestesia, né? Sofreu um acidente, não sabe onde é que está. Então, ele pode ficar ali, né, meio atordoado e acabar tendo um acidente em relação a quedas. Sim, aqui em relação às quedas, gente, vou trazer só um exemplo para vocês de um conhecido meu, na verdade, um casal conhecido meu que sofreu um acidente bem grave, tá? Eles estavam de moto e aí uma pessoa bateu neles e ficaram sofrendo esse acidente grave, se machucando gravemente. A minha amiga, ela sofre por não poder receber anestesia, tá? Ela tem reações à anestesia. E ela ficou com fratura exposta no joelho, no punho, né? Ela se arrebentou toda. E o marido dela, aparentemente, né, não tinha nada, só teve a pancada na cabeça. Mas aí, por ter sido na cabeça, né, levaram ele para fazer todos os exames de imagem da cabeça. Beleza. Quando ele estava saindo, no resultado, né, disse que ele não tinha tido nada, assim, não tinha tido traumatismo craniano. Só que quando foram tirar ele da maca, né, que levaram ele para fazer exames de imagem, para colocar ele na outra maca, derrubaram ele no chão. E aí ele teve que voltar para fazer outro exame de imagem e ele teve traumatismo craniano por causa dessa queda que foi realizada dentro do hospital. Então, vejam quanto que uma coisa tão simples, né, pode causar um problema grave. Graças a Deus ele ficou bem, né, não teve muitos problemas, mas poderia ter desenvolvido, né, uma fratura craniana ali que pudesse comprometer de fato a saúde dele. Então, ainda bem que ele não teve grandes problemas. Em compensação, a mulher dele até hoje ela não consegue andar direito, ela não mexe a mão, é toda cheia de ferros, porque a mão dela, como afetou muito os nervos, a mão dela ela tende a fechar. Aí tem que ficar
O médico colocou lá umas contenções para ficar sempre aberta, até para não causar feridas, né? Não ter outros problemas. E ficou bem grave, porque a cirurgia dela também demorou bastante, pela questão dela não poder tomar anestesia, ter um monte de complicações, essa questão medicamentosa. Estavam esperando um médico que é conhecido da família, conhecido dela, que sabe toda a situação dela. Aí até ser feita a cirurgia, e também pela gravidade, ela acabou tendo esses comprometimentos. E aí a gente chega na questão do protocolo de prevenção de lesão por pressão. A lesão por pressão é uma grande preocupação para os serviços de saúde, pois a sua ocorrência causa impacto tanto para o paciente, familiar, quanto serviços de saúde. Sendo assim, alguns cuidados devem ser tomados, né, para preveni-las, como, por exemplo, a inspeção diária da pele, e não apenas uma vez ao dia. Realização de medidas para diminuir a pressão, e aí a gente tem a questão da mudança, né, do decúbito, que deve ser realizada a cada hora e ser anotado qual, né, a direção que houve, né, a mudança do decúbito. A otimização da nutrição e hidratação do paciente, porque, como eu falei, né, quanto mais magra e desidratado a pessoa for, maiores as chances de ter comprometimento pela pressão ali, pelo atrito que vai estar gerando, né, e acabar... Desculpa, gente. E acabar tendo um comprometimento ali daquela pele. A otimização, sim, da nutrição, a hidratação, entre outras medidas que devem ser sempre realizadas, né? E como eu falei, quando a gente tiver um paciente, não que ele esteja acamado temporariamente, ele sofreu um acidente, né? Teve algum problema de saúde, está ali, mas é pouco tempo, uma semana, 15 dias, um mês, mas vai sair. Outra coisa é um paciente que ele vai passar a vida dele acamada. Então, esses aí é necessário que se tenha muito mais atenção, que se faça hidratação da pele, que se faça, né, a nutrição e hidratação correta, que se tenha a atenção ali para realmente não permitir que a pele ela seja lesionada. Muitos de vocês já trabalham na área, vocês já, lógico, viram muito mais do que eu dessa questão de lesão por pressão, mas teve um tempo que eu estava acompanhando a professora, que foi professora de vocês, a Mona Lisa, né, que ela trabalha com essa questão de curativos, e, assim, tinha situações realmente muito graves que dava, por exemplo, teve um dos casos que a gente pegou, dava para colocar um punho, tá? Dava para colocar um punho, assim, na região sacral da pessoa, né, de tão lesionado que estava ali. Então, ossos do quadril, região sacral, calcanhar, ombro, regiões que vão estar ali mais, sofrendo mais pressões, né, faz com que a pessoa acabe desenvolvendo mais chances de ter essa lesão, quando de início maiores as chances de não ter um comprometimento tão grande. Comigo aconteceu, e olha que eu não estava nem acamada, eu rompi os ligamentos do meu tornozelo, eu passei em torno, acho que 15 dias sem conseguir colocar o pé no chão. E aí passava, né, o dia todo de cama, só levantava para higiene pessoal, né, para ir ao banheiro. E mais era o dia todo de cama. E olha que eu tava, assim, consciente, né, podia me mexer e tal, só não podia andar. Mas só em ficar com o pé para cima, né, ele com o imobilizador, e que fica ali só o calcanhar, né, de fora. Só nessa partezinha do calcanhar que ficou encostando no travesseiro, por causa desses 15 dias, estava começando a desenvolver uma lesão por pressão no meu pé. E aí criou uma bolha, e depois foi cicatrizando. Quando eu comecei a observar, epa, peraí, deixa eu, né, mudar aqui a posição do meu pezinho, senão vai causar uma lesão mais grave aqui.
Então, vocês como profissionais, aí vocês devem ter uma atenção muito maior em relação a isso, principalmente com pessoas idosas. E aí, gente, um resumo do que a gente viu hoje, tá? A gente tem a questão de identificar corretamente o paciente, né? Então, identificando o paciente por pulseira, etiqueta, ou seja lá qual for o meio que tiver, né? Determina com segurança o indivíduo como sendo o legítimo receptor do tratamento ou procedimento, fazendo com que assim, né, não pegue uma outra pessoa para fazer a cirurgia, receber a medicação, receber aquele tratamento, né, que não seja o dele. Então, melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde é fundamental. Então, problemas de comunicação são os mais comumente encontrados nos casos de erros mais sérios na saúde, como a gente viu no primeiro vídeo, né, se não me engano, é Aprendendo com os Erros, aquele vídeo em inglês, que mostra justamente que a comunicação sendo feita de forma ineficaz vai acabar gerando a questão, né, daquela teoria do queijo suíço que eu falei para vocês, né? Uma sucessão de erros que vai provocar um acidente e no final quem paga é o paciente com a sua saúde ou até com sua vida. Então, determinar estratégias melhoram a comunicação e o trabalho em equipe, usando os recursos institucionais disponíveis, como visuais, auditivos, virtuais, escritos e etc. Então, a equipe ela deve estar muito bem alinhada em tudo que ela vai fazer, né? Sempre respeitando a questão das atribuições, né, de cada profissional, da equipe trabalhando junta. Então, isso é fundamental para que o exercício profissional não seja feito de forma errada e, consequentemente, o paciente pague com a sua saúde ou vida, né? Então, melhorar a segurança na prescrição, na dispensação e na administração de medicamentos. Então, o evento adverso pode verificar-se em todas as etapas na cadeia terapêutica e sua ocorrência fragiliza consideravelmente a segurança do paciente, além de aumentar os custos do sistema de saúde. Então, verificar se realmente aquele paciente pode tomar aquela medicação, verificar se a dosagem está certa, verificar se ele não tem alergia, verificar se ele apresentou alguma reação adversa, né? Então, tudo isso são pontos importantes para serem colocados. Por isso que existe o protocolo ali dos 9 certos, para que seja evitado no momento da administração da medicação, né? Não tenha esses riscos, não aumenta as chances do risco de erros acontecerem. Assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto, né? Então, são medidas a serem implantadas para reduzir a ocorrência de incidentes e eventos adversos e a mortalidade cirúrgica. Então, quantas vezes também a gente, além de ver, né, a questão do membro, uma cirurgia que foi feita errada, a gente vê também profissionais que acabam esquecendo materiais dentro do paciente. Isso, posteriormente, vai gerar uma complicação, podendo levar até o paciente à morte. Higienizar as mãos para evitar infecções. Então, deve ser realizada antes e após manusear o paciente e executar procedimentos. Ter o cuidado com a saúde do profissional e também dos pacientes. Fazendo sempre a higienização antes de cuidar do paciente e após, né, ter tocado em algo relacionado e ou no próprio paciente. Prevenir lesão por pressão e reduzir o risco de quedas. Então, a manutenção da integridade da pele dos pacientes restritos ao leito tem por base o conhecimento e a aplicação de medidas de cuidado relativamente simples. Então, quedas em pacientes geram impacto negativo pelos danos da natureza grave que podem produzir, né? Então, teve até um caso aqui de uma pessoa lá no hospital de trauma, onde o paciente ele estava para receber alta do hospital, e aí levaram, só que ele estava ainda
ia fazer um exame, alguma coisa do tipo, e aí derrubaram ele e ele quebrou a perna. E aí teve que Professora, ficar... tá mudo. Oi. Tá ouvindo nada? Alô? Tem alguém me ouvindo? No meu não tá mudo, não. Então acho O que... meu tá em ordem, professora. Eu tô Tá. ouvindo também. É normal também. Então beleza. Acho Normal. que deve ter sido alguma coisa da internet O meu dela, tá então. Tá em ordem. Eu também tô ouvindo bem. Tá certo. Então, como eu estava falando, né, teve até um caso aqui no Hospital de Trauma. Já faz alguns anos, tá, gente? Não foi agora, não. Faz um tempinho já. Que um paciente, como eu disse, ele estava, né, para receber alta, e aí, ao fazerem um procedimento com ele, derrubaram ele, ele quebrou a perna e teve que voltar, né, e ficar interno. Então, quedas em pacientes geram impacto negativo pelos danos de natureza grave que produzem, além de contribuir para aumentar o tempo de permanência hospitalar e os custos assistenciais, né? Porque se você, como eu falei, se você ia receber alta, né? Você ia liberar um leito. Se você tem uma complicação, né? Por falhas da equipe e o paciente precisa passar mais tempo lá, ele vai estar ocupando o leito, ele vai estar gastando mais medicação, tratamento, atenção, tudo, né, que vai ter que ser necessário dar para aquele paciente, visto que ele está precisando do serviço ali por uma falha dos profissionais que estavam ali. Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Dúvidas? Não? Então, vamos seguir adiante. Então, a gente encerra aqui a aula 5, tá? O Tedinho dá tchau aí para vocês. E vamos iniciar agora a aula 6. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Então, vamos dar início agora à aula 6. Deixa eu fechar aqui a outra. Pronto. Então, vamos começar aqui. Não vai dar tempo, lógico, terminar ela hoje, mas só para a gente introduzir, tá? Vamos falar sobre a legislação do exercício profissional de enfermagem. Lógico que a gente não vai detalhar todo ele aqui. Eu peguei pontos mais importantes para a gente discutir, mas é óbvio que vocês precisam ler, né, toda a legislação de vocês. Então, de acordo com a Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ou seja, você não é obrigado a sair de casa, certo? Segundo a lei, você não é obrigado. Ou ficar na rua, tá? Mas, segundo a lei, né? Eu tô falando vou falar agora exemplo de forma geral, você não pode andar com a arma na cintura. Certo? Lógico que quem tem posse e porte de arma, né? Aí é diferente, mas eu tô falando de forma geral. A pessoa não pode simplesmente comprar uma arma e sair com ela na cintura. Então, de acordo com a lei, você pode ou não ser obrigado a alguma coisa. Né? Lógico que a gente vive em sociedade, a gente precisa, né, seguir as diretrizes do que rege o nosso país. Infelizmente, nem tudo é levado a sério na nossa Constituição, como, por exemplo, a questão do direito de ir e vir. Teoricamente, nós teríamos esse direito de ir e vir, mas, infelizmente, nós, mulheres, nós temos muitas vezes que abdicar desse direito nosso, simplesmente por sermos mulheres, porque se a gente for andar, vamos supor, na rua à noite, infelizmente existem, né, alguns tipos de homens que vão tentar assediar, né, vão tentar estuprar, vão fazer absurdos aí com aquela mulher que estiver passando ali na rua, né? Diferente dos homens que vão estar andando tranquilamente na rua, eu acho que não passa na cabeça de nenhum homem, né, que se ele está andando na rua, seja lá qual for a hora, dele ser abusado sexualmente.
Aí ele pode ter medo de ser assaltado, dependendo do horário. Mas de ser abusado sexualmente, tenho certeza que nenhum homem tem medo, né? Então, esse direito que é nosso, que está regido pela nossa Constituição, infelizmente ele não é colocado, como, por exemplo, o direito à educação, e a gente sabe que muito da nossa população ainda não tem acesso, né, a uma escola, entre outros direitos que são direitos, mas que não são colocados em prática. Então, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Exemplo, derrubei um negócio aqui. Então, eu sou bióloga. Então, eu não posso chegar em qualquer ambiente e exercer alguma atividade que seja específica do enfermeiro, porque eu não sou enfermeira, tá? Então, a lei que rege cada profissão vai dizer até onde aquela profissão pode ou não ser realizada, né? Aquela atividade, certo? Algumas atualizações, elas existem, né? E a gente vê, por exemplo, algumas atividades que antes eram restritas ao médico, hoje o enfermeiro pode fazer, né? Algumas atribuições que, vamos supor, o fisioterapeuta podia fazer, hoje a gente vê que tem biomédico que pode fazer, e assim por diante, né? Então, lógico, vão existir atualizações onde vão poder restringir algumas atividades ou aumentar algumas atribuições. Por isso que é tão importante que cada profissional ele esteja atualizado a respeito do exercício da sua profissão. Então, o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, né, após quase 30 anos de luta da Associação Brasileira de Enfermagem, foi promulgada a Lei Federal número 5.905, de 12 de julho de 1973, criando os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, dando aos profissionais do país instrumento adequado para a disciplinação e a fiscalização do exercício da enfermagem no Brasil. Então, existe, né, algo nacional, que é o Conselho Federal, e existe os conselhos regionais, como o COREN, né? Então, cada vamos dizer assim, autarquia dessa, né, vai estar restringindo as suas atribuições no sentido de fiscalizar não só se a atribuição do enfermeiro está sendo feito de forma adequada, mas também se as condições de trabalho estão sendo cumpridas. Então, a gente já falou aqui muitas vezes que, infelizmente, né, as condições de trabalho elas não são adequadas, muito menos, né, a questão salarial. Então, Clênia, né, eu acredito que vocês deveriam ganhar um salário tão bom quanto os médicos. Eu não entendo porque existe essa discrepância salarial tão alta, né? Chega a ser absurda, porque vocês trabalham a maioria das vezes muito mais do que o médico, né? São vocês que vão estar direto lá com o paciente. O médico vai fazer ali um procedimento rapidinho, já sai, e ganham 10 vezes mais que vocês, e vão estar ali constantemente se arriscando mais, né? Tendo mais contato com o paciente. Concordo plenamente. Tendo que muitas vezes abdicar da sua própria família por ter a necessidade para ter uma vida um pouco mais digna, né? Ter uma moradia, ter condições de colocar os filhos na escola com um pouco mais de qualidade, porque infelizmente, né, a gente sabe que não é a maioria das escolas públicas que tem qualidade. A gente sempre busca um pouco mais de qualidade para os nossos filhos, e aí vai querer botar numa escola particular melhor. Tem a questão da própria alimentação, transporte. Então, a gente vai buscar sempre uma qualidade de vida um pouco melhor.
E os profissionais de enfermagem, para poder ter isso, precisam estar pegando 2, 3 empregos, né? Trabalhando 2, 3 hospitais para ter um salário um pouco melhorzinho ali, para ter uma condição de vida. Só que aí fica aquela questão, você trabalha tanto que você acaba nem tendo condições de usufruir daquilo, né? Você mal vê sua família, você mal vê seus filhos, porque você precisa ficar ali na luta, né, salvando a vida de outras pessoas. Lógico, eu não estou tirando o mérito disso. O que eu estou debatendo aqui é a questão do nível salarial de vocês, que é extremamente baixo, né? Então, eu acho que vocês deveriam lutar, a categoria, né, deveria se unir mais e lutar, sim, por melhorias salariais. A gente não vê, tente mexer isso aqui com o médico para você ver o auê que acontece. Agora com enfermagem vocês não estão assim, pelo menos o que eu consigo observar que não está nem aí. Na verdade é um querendo engolir o outro, querendo passar a perna no outro. Muitas vezes existe desrespeito entre os profissionais, né, que deveriam estar ali para trabalhar em equipe, trabalhar unidos. A gente não vê isso de fato acontecendo. Então, como eu estava falando, pode tentar falar com qualquer médico, né? Eles podem se odiar, mas quando eles estão ali trabalhando, né? Eles vão estar trabalhando pelo melhor da medicina, tá? E vocês não. Se brincar, tiver um colega passando assim, o outro bota o pé para cair. Né? Então, eu acho, pela quantidade tão alta de enfermeiros que existe aqui no nosso país, eu acho que a categoria de vocês deveria ser muito mais unida e existir um conhecimento muito maior em relação à população das atribuições de vocês. Não lembro se eu já falei nessa turma, mas eu, por exemplo, antes de trabalhar com a enfermagem, né, eu me formei em 2008 e em 2010 eu já comecei a trabalhar com a enfermagem, apesar de ser bióloga, né? Então, eu trabalhei numa faculdade onde eu era responsável pelos laboratórios. Professora, Oi. professora, Oi, pode falar. eu não ia tocar nesse assunto, não, mas agora a senhora falou em derrubar, eu me lembrei de. Meu marido sofreu um acidente, agora faz pouco tempo. Então, ele foi para o hospital de trauma, certo? Não vou citar o nome do médico, porque não vem aqui o até caso, por né? questões éticas, a gente está falando de bioética, né? Então, não... Então, o que aconteceu na sala de cirurgia, quando foi fazer o procedimento, como a senhora falou aí, tudo certo, ele ainda estava acordado, chegou a anestesista, então daí o médico tirou brincadeira com a enfermeira. E a brincadeira levou, olha que ponto chegou, numa sala de cirurgia, certo? Ele já estava já com a bata, quer dizer, já estava já para fazer a cirurgia. Então, antes da anestesista aplicar a anestesia, então o médico tirou a brincadeira com a enfermeira, que chegou a derrubar ela no chão. Ele disse que ficou pasmo com aquilo ali, com aquela situação, com a falta de respeito com o que aconteceu, porque se aquele ambiente ali onde está todo mundo atento, né? Tem um paciente, ele estava acordado, então ele viu aquilo ali e ficou, até chocado, hoje ele não esquece. Ficou chocado. A falta de respeito, e a enfermeira simplesmente ela se levantou, não disse nada para o médico, começou a rir. Mais nada, ela falou. Eu disse, ela não disse nadinha, nadinha. E até hoje ele ficou marcado isso na cabeça dele. Até então, que ponto chega, né? Uma outra situação, trazendo isso que você falou, Gilsandra, que acontece, é que eu acho que também já falei isso aqui, muitas pessoas endeusam, né, os médicos, é Deus, os médicos e o resto do mundo. Né? Não é assim. Médico é um profissional como qualquer outro, lógico, merece respeito como qualquer outro ser humano, tá? Só que existe, como a gente viu no filme, né, a questão de se achar superior. Então, eu sou médico, o que eu falar é lei, eu posso fazer o que eu quiser. Né? E aí, muitas vezes, os demais profissionais, eles ficam com medo de denunciar, medo de perder o emprego, de sofrer retaliação.
Mas aí vem mais uma vez o que eu falei. Vocês precisam ser unidos, tá? Vocês precisam trabalhar de forma a ganhar respeito. Então, como eu estava falando, né? Eu comecei a trabalhar, conhecer mais a fundo a enfermagem em 2010, quando eu trabalhava nessa faculdade, tinha o curso de enfermagem, nutrição, né, entre outros. E aí eu era responsável por todos os laboratórios. E aí comecei a aprender um pouco mais sobre a enfermagem. E eu, particularmente, tinha coisas que vocês que fazem que eu achava que era o médico. Né? Porque todo mundo falava tanto de médico, 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 e eu tenho muito médico na minha família, né? Também tenho muita enfermeira na família, mas eu tinha mais contato com as conversas relacionadas aos médicos. E aí eu ficava, né? Aquilo lá eu achava sempre que era o médico. E depois eu comecei, oxe, quem faz isso é o enfermeiro? Interessante, né? Eu achei que era o médico. Então, da mesma forma que a maioria da população não sabe de fato quais são especificamente as atribuições do enfermeiro e acha que é do médico. E aí, todo o mérito, né, da cura, do tratamento, em sua maioria, ele é voltado apenas para o médico. Os próprios programas de TV, né, filmes, séries, novela, muitas vezes, quando retrata serviço de saúde, retrata quem? A medicina. Quando vem a falar da enfermagem, geralmente falam de forma errada. Ô, professora, e por mais que ela fosse assim, tivesse aquela amizade com o médico, mas eu acharia que naquele momento que está numa sala de cirurgia, certo? Ali não é o momento de fazer isso, né? Não é hora, nem o momento de fazer, nem de tirar a brincadeira. Exatamente. Entendeu? E tinha que ter o respeito. Ele ficou chocado. Imagine, você falou que ela caiu, né? Imagine que ela cai, esbarra na mesa que tem os instrumentais ali, tudo esterilizado, né? Esbarra num equipamento e acaba quebrando um equipamento. Olha a besteira aí. Fora que tanto o médico quanto ela tinha que estar, né, todo paramentado para cirurgia também, tudo esterilizado, tudo limpinho. Ao cair no chão já contaminou, né? Então, infelizmente, a gente tem essas situações e eu acho que vocês, né, uma geração nova de enfermeiros que estão vindo, que vocês deveriam sim lutar mais pela categoria de vocês, mas sempre com respeito e não querendo um comer o outro, um destruir o outro, certo? E principalmente também, não só a nível de enfermeiros, mas a nível de técnico também. Então, muitos de vocês já são técnicos de enfermagem, já trabalham na área e sofreram muitas vezes na pele uma humilhação, um destrato, uma falta de educação de algum superior, né? Vamos supor, um enfermeiro, um médico. E aí o que eu fico mais chocada é que muitas vezes esse técnico que sofreu isso na pele, aí se torna enfermeiro e repete o mesmo comportamento de humilhação, de erro que ele sofreu. Então você está sendo melhor do que quem, né? Você está sendo pior do que aquela pessoa que te humilhou, porque aquela pessoa te humilhou e você, no lugar de aprender com aquilo e ser melhor, você acabou fazendo igual a ela. Então você se tornou uma pessoa tão ruim quanto. É igual a própria questão de ser professor, trazendo aqui um pouco para a minha realidade. Então, eu tive, né, lógico, excelentes professores e também tive professores que eu não gostei, né, que eu não aprendi muita coisa, né, e via que a didática não era legal, a forma de avaliação. E aí, o que é que eu extraí disso? Eu não vou ser uma professora desse tipo. Se eu, como aluna, por exemplo, né, na questão de TCC, se eu, como aluna, tive uma extrema dificuldade de construir meu trabalho, de ter uma orientação adequada, né, de pesquisar, de tudo, então, por que com os meus alunos eu vou ser da mesma forma? Não, se eu me tornei professora, é porque eu quero que meus alunos aprendam. Então, eu não vou ser igual aqueles professores que não contribuíram para isso,
né, para que eu aprendesse e eu tivesse que aprender sozinha, sem o auxílio deles. Porque é lógico, se você tem uma pessoa que consegue lhe ensinar, você consegue absorver muito mais do que você tentando fazer sozinho. Então, eu sempre tento buscar dessa forma. Lógico, eu sou falha, eu não sou a melhor professora, busco sempre estar aprendendo e tentar trazer o melhor para os meus alunos. E, né, principalmente por vocês não serem a minha área de formação, né, não ser o meu curso de formação, eu estou constantemente aprendendo com vocês, tanto com enfermagem, biomedicina, radiologia, estética. Então, com todos os cursos, eu sempre estou buscando aprimorar, me aperfeiçoar para poder trazer para a realidade de vocês. E não é justo eu querer prejudicar vocês, porque eu, quando aluna, fui prejudicada. Então, eu estou sendo melhor do que quem? Né? Eu estou sendo pior do que aqueles professores que fizeram com que eu me prejudicasse no meu crescimento como futuro profissional ali. Né? Então, eu sempre busco, assim como vocês, principalmente quem já é técnico de enfermagem, que vai se tornar enfermeiro, evoluam, tá? Não sejam aqueles mesmos tipos de profissionais aos quais vocês acabaram tendo péssimas experiências, tá bom? Então, gente, eu acho que por hoje, tá? É só. Próxima aula a gente continua aqui com o exercício profissional de enfermagem, certo? E tenham uma excelente semana. Bom descanso para vocês. Oi. Igual. Boa noite. Diga. Desculpa ter entrado tarde, eu estou de plantão e foi a hora que eu consegui fugir aqui. Viu? Certo, Jonas. A aula está gravada, né? Como eu sempre pergunto se vocês querem que grave, peço autorização para vocês para publicar. E aí, encerrando aqui, eu baixo a aula e já é o tempo só da internet para poder publicar para vocês, certo? Aí você pode depois estar assistindo o início da aula que você perdeu e os demais colegas também, né, que não tiveram acesso à aula, tá certo? Ok, obrigado. Okay. Alguém tem alguma dúvida? Pessoal? Dúvidas? Não? Podemos encerrar a nossa aula, então? Sim, professora. Então, Professora. boa noite. Sim, professora. Como já é quinta, né? Bom final de semana, já está pertinho aí, bom descanso para vocês. A avaliação de vocês eu estou terminando de corrigir, mas de forma geral vocês se saíram bem, tá? Então não precisam ficar agoniados e me perguntando a cada segundo se eu já corrigi a prova, tá? Eu só preciso. Hã? Eu já ia perguntar, professora. Não, de forma geral, a turma se saiu bem, até porque a avaliação foi bem tranquila. Não teve muita complicação ali para responder. Só o fato de gente que respondeu 4, 5 vezes, então eu tive que corrigir 4, 5 vezes a mesma coisa. Aí por isso está demorando também. Só para vocês terem uma ideia, foram 80, quase 90 respostas. Quase 90 provas, vamos dizer assim. Aí eu acabo perdendo muito tempo, porque eu tenho que estar vendo essas repetições. Aí quando eu vou corrigir, aí quando eu vejo, eita, de novo, vai perder tempo, certo? Mas não se preocupe, vocês estão se saindo bem. Se foquem no trabalho que vocês vão ter que entregar e depois na nossa avaliação N2, tá bom? Estudem, bom descanso e até semana que vem. Tchau, tchau. Lênia, deixa eu rápido. Pode falar. A senhora citou agora o trabalho, mas a senhora está falando do trabalho da cadeira especial, né? Não é trabalho. Não, cadeira especial tem nada a ver aqui. Pois é, aí a senhora passou outro trabalho, foi de Sim. bioética? Sim. Eu não vi, não. Que é a segunda nota de vocês. É um trabalho valendo até 5 pontos e a prova valendo os outros 5 pontos. Na aula 1 tem esse material, tá? Que você pode... Que tem falando da disciplina, todas as avaliações, aí tem explicando tudo direitinho lá, certo? Tá bom, acho que eu devo ter Professora, eu perdi essa parte aí. Sandra, é só para relatar fatos históricos. Aí tem um detalhezinho lá. Eu expliquei tudinho no início do semestre. Hoje, Sandra. A senhora passou um trabalho, eu acho que eu entrei, depois
senhora falou e eu entrei. Me diga aí como é. Não, o trabalho eu passei faz tempo. No primeiro dia de aula de vocês, eu passei. Ah, é aquele TED, né, que a senhora falou? Não, tem o TED, que era para ter entregue no dia da avaliação, semana passada. O TED vale 2 pontos e a avaliação vale 8 pontos. Aí, para N2, tem um trabalho que vale 5 pontos e a prova vale os outros 5 pontos, certo? Então, o trabalho é uma apresentação sobre fatos que marcaram a história na bioética. Tá? Então, vocês vão fazer uma gravação de um vídeo sobre fatos históricos ou experimentos, pesquisas que foram realizados que não seguiam o código de ética para pesquisa com humanos ou cenários na enfermagem que causaram danos ou morte de pacientes na atualidade. Grupos formados com até 6 pessoas. É tipo aquele filme que a senhora falou também, né? A professora pega um pouquinho daquilo ali. É isso? Sim, aí como que vocês vão fazer, fiquem à vontade. Desde que façam o trabalho e me enviem, façam a gravação e me enviem. Certo? Tá certo. Tá. Deixa eu ver aqui a data. Vocês vão me enviar esse vídeo no dia 10 de novembro. Tá? Tá certo. Bom, Tá bom, professor. Obrigado. nada. Então, cada grupo aí, como são 6 pessoas, em torno de 20 minutos. Tá? Certinho para não ficar tão curto. De 15 a 20 minutos por aí. Também a gente desenvolver o vídeo, né? Vamos focar no vídeo também, como a gente vai fazer direitinho, que ela disse que quer. Isso. Eu quero um vídeo, vocês podem fazer slide, vocês podem... quero que vocês apareçam, vocês podem só explicar, eu quero que vocês façam esses relatos, ou relatos históricos, né, que marcaram a bioética, ou cenários de enfermagem, como eu trouxe alguns exemplos aqui, né, da enfermagem, que cometeram erros e acabaram causando danos aos pacientes. Tá? Quer dizer que tem 2 temas, né, professoras? Relatos ou históricos relatos da bioética. históricos, né, coisas mais antigas, ou mais atual, de atuação na enfermagem que deu errado, vamos dizer assim. Certinho? Certo, professor. Então, boa noite a todos. Tchau, tchau, até a próxima aula. Mais alguma dúvida? Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, então.